É preciso esclarecer, é preciso explicar, de forma que tudo possa se tornar compreensível para você e para mim com exatidão. Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero falar, que eu quero iniciar este vídeo hoje. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. Esclarecer. Sim, tanto você como eu precisamos ser esclarecidos de muitas coisas. Esse esclarecimento é fundamental, é decisivo, é importante, é sério, é algo responsável, é algo que traz sensatez para as nossas vidas. Porque tanto você como eu devemos estar situados na verdade. Devemos estar situados na nova aliança. Devemos estar situados no Evangelho, na sã doutrina do Senhor Jesus. Enfim, e é claro, devemos estar situados no próprio Senhor Jesus em si. Porque Ele sim é aquele sobre quem a sua vida e a minha vida devem estar edificadas, ajustadas corretamente. Então isso é preciso que seja esclarecido de uma vez por todas. Para que tanto você como eu não possamos ter dúvidas de nada. Porque dúvida é algo que traz insegurança, incerteza. E não podemos viver uma vida em Cristo baseados em incertezas, em dúvidas. Porque isso leva as pessoas a terem uma vida inconstante. Uma vida que não está equilibrada, não está com os olhos fixos em Cristo Jesus. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Se nós estamos sendo impelidos por coisas que nos desviam da verdade, isso significa que nós ainda não fomos totalmente esclarecidos sobre a verdade em nossas vidas. E isso é uma falha que não pode acontecer. É um erro espiritual gravíssimo que não podemos cometer. Então, é preciso esclarecer sim. Então eu vou ler aqui um texto que está no livro dos Salmos. Salmos 119, versículo 130. Onde está escrito assim, ó. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, você e eu somos esses simples, que a palavra de Deus tem que esclarecer. Porque está escrito aqui, ó. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, a revelação das palavras de Deus para você e a revelação das palavras de Deus para mim, através do Senhor Jesus, nos esclarece. Esse esclarecimento tem que permanecer em nossas vidas, para que não possamos nos desviar das palavras que nos foram reveladas, que nos esclareceram. Tem que ser assim. Então, isso é algo sério demais. Por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tudo que está escrito ali naquela epístola era para esclarecer os irmãos que estavam na cidade de Corinto. Ou seja, para a igreja que estava na cidade de Corinto, era preciso que fosse escrito aquela epístola ali. Porque os problemas que existiam ali, naquela igreja, era algo que precisava ser corrigido. Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita com esse objetivo, de esclarecer, de fazer com que eles pudessem, por meio do que estava escrito, resolver aqueles problemas que estavam causando um mal terrível no corpo de Cristo. Problemas variados, digamos assim, acontecendo ao mesmo tempo, digamos assim. Isso é algo que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova, que esses problemas estavam acontecendo naquela igreja. E aliás, em qualquer igreja. Então,
Foi com esse objetivo que aquela primeira epístola ali foi escrita, para esclarecer os irmãos. Quando a epístola foi lida diante deles, eles se esclareceram de que deveriam pôr um fim naqueles problemas, resolver, para que o corpo de Cristo ficasse livre daqueles problemas e se tornasse saudável, sadio. Então, isso é importante demais. E também, na epístola aos Hebreus, aquela epístola ali também foi escrita com o objetivo de esclarecer os irmãos. Ou seja, esclarecer os hebreus que tinham se arrependido e se convertido a Cristo Jesus. De forma que cada um deles se tornou igreja, corpo de Cristo. Então, aquela epístola ali, que tem 13 capítulos, ela foi importante para isso. Foi para esclarecer. Porque muitos deles ainda estavam naquela dúvida. Estavam divididos, assim, estavam tentando viver a vida em Cristo, ainda associados à antiga aliança, ou ao Velho Testamento. Então, se você ler aquela epístola ali, você vai ser esclarecido também hoje. Assim como eu já fui. Porque eu já li aquela epístola. E ela me esclareceu bastante. Isso pôs fim às dúvidas. Assim como aconteceu com os irmãos hebreus que haviam se convertido. Tudo foi esclarecido. Aquela epístola ali situou eles na verdade da nova aliança. Isso foi importante demais. Tudo mudou a partir dali. E a partir dali, eles se inteiraram de tudo, porque a epístola os esclareceu para que isso acontecesse. Então, é importante demais. Então agora nós temos que entender essa questão também hoje, pessoal. Porque hoje o esclarecimento, para você e para mim, tem o objetivo de fazer com que nós possamos andar segundo a verdade. E devemos nos apegar a essa verdade que nos foi esclarecida por meio das Escrituras com firmeza, para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Esse tem que ser o nosso objetivo. Nós temos que aceitar esse esclarecimento. Esse esclarecimento não é algo errado. Pelo contrário, é algo certo, é algo importante, é algo útil, relevante, que vai nos colocar no lugar certo, no caminho certo, na retidão segundo o Evangelho. Então, o Senhor Jesus quer que isso aconteça com você e comigo hoje. Porque Ele mesmo esclareceu os discípulos. Quando abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, Ele esclareceu tudo para cada um daqueles discípulos. É o mesmo que tem que acontecer com você e comigo hoje. Então, temos que aceitar esse esclarecimento como algo que vai construir em nós algo bom. Esse esclarecimento vai nos edificar, vai nos fazer andar de forma que possamos agradar ao Senhor Jesus em todo o tempo. Porque para se viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso estar esclarecido sobre essas questões. Ninguém que está em Cristo pode ter dúvidas a respeito disso. Ninguém pode viver de incertezas, de achismos, de raciocínios falazes, de falsas doutrinas, de enganos. Não podemos ser como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Não tem cabimento mais isso acontecer. Porque o esclarecimento, segundo o que está escrito, produz o resultado de não deixar que isso aconteça em nossas vidas em tempo algum. É preciso entender isso hoje. É muito simples, é muito claro, é muito objetivo isso aí.
é de fácil compreensão. Então, cada pessoa agora tem que entender isso hoje. Por exemplo, quando você lê ali no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali a história de Apolo. Apolo, como o texto está escrito lá, o texto está escrito que Apolo só conhecia o batismo de João. Ele poderia viver até o resto de sua vida conhecendo apenas o batismo de João? Não. Aí o que foi feito? Priscila e Áquila chamaram ele e, com mais exatidão, explicaram alguma coisa. Ou seja, explicaram que o batismo agora não era mais o de João, era o do próprio Jesus. Porque o próprio João disse que após ele iria vir alguém que iria batizar as pessoas com Espírito Santo e com fogo. Então, Apolo foi esclarecido sobre essa questão. E a partir dali, ele conheceu o batismo de Jesus. Isso foi importante na vida dele. Então, o esclarecimento, ele, como é que eu posso dizer? Ele tem esse efeito de nos corrigirmos de algumas falhas, de alguns erros. E esses erros, eles não podem continuar mais. Você tem que deixar esses erros para acertar segundo o que está escrito. Isso aconteceu na vida de Apolo. Tem que acontecer também na sua vida e na minha vida hoje, sem dúvida alguma. Então, cabe a cada um de nós hoje nos empenharmos para sermos esclarecidos. O Espírito da Verdade, do qual o Senhor Jesus falou, ele iria nos guiar a toda verdade. Ele iria nos esclarecer segundo a verdade. Esse é o propósito do Espírito da Verdade na sua vida e na minha vida. Nos guiar a toda verdade. Então, quem está sendo guiado a toda verdade pelo Espírito da Verdade não pode dar lugar ou ocasião para coisas contrárias à verdade. Em tempo algum. Não cometa esse erro. Assim como também eu não posso cometer esse erro. Porque tanto você como eu devemos andar e viver na verdade para a qual o Espírito da Verdade está nos guiando. Vamos ser conduzidos pelo Espírito da Verdade a esse objetivo. Para que na sua vida e na minha vida se concretize a verdade apenas. Essa verdade é importantíssima, é decisiva para a vida de todo aquele que está em Cristo. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. É preciso ser esclarecido sim. Se deixe esclarecer. Leia as Escrituras que elas vão te esclarecer a respeito de tudo. Para você não errar mais. Ela vai te esclarecer a respeito do dízimo, do sábado, da nova aliança, dos falsos ensinos, dos ensinos de demônios, das doutrinas estranhas, as quais não podemos nos envolver em tempo algum. Enfim, ela vai nos esclarecer de muitas coisas importantes e sérias. Porque a vida em Cristo tem que ser séria e longe de qualquer erro que esteja contrário àquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, o esclarecimento é bom. O resultado de ser esclarecido é bom. Tanto na sua vida como na minha vida. Então, só iremos colher coisas boas se estivermos totalmente esclarecidos sobre essas questões. Então eu espero que cada um de nós hoje queira que isso aconteça. Então, essa é a mensagem hoje, pessoal. Muito simples, clara e objetiva. Para fazer com que tanto você como eu sejamos esclarecidos. Principalmente pela palavra do Senhor Jesus, que são Espírito e são vida para você e para mim.
Então, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.